A paz, igreja. Amém, boa noite. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela TV Rica, quem está em casa, quem está longe, quem está perto, não pôde estar e nos acompanha, que o Senhor te abençoe nessa noite. Vamos orar, igreja? Você que está em casa, vamos orar conosco? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite. Nós te bendizemos, nós te introduzamos e declaramos noite profética. Nós declaramos em nome de Jesus a atmosfera profética ser instalada neste lugar. Declaramos Espírito Santo, Espírito de profecia. O Senhor tem liberdade de se mover neste lugar. Nós somos instrumentos da tua vontade, do teu querer, daquilo que está no teu coração. Não pelas nossas vidas, mas pelo teu amor, pela tua soberania. Eu declaro em nome de Jesus que nós possamos nessa hora sermos todos como igreja movidos pelo teu Espírito, que se abram os nossos ouvidos, efatá, que se abram nesta hora. Eu declaro em nome de Jesus, aberta a atmosfera, céus abertos neste lugar, para que o Espírito se manifeste, para que o Espírito venha falar, para que os ouvidos venham ouvir, discernir, receber a revelação do que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém comigo. Amém. Vamos juntos nessa palavra? Amém. Semana de primícias, não é? É a véspera de festa de primícias. E o Espírito Santo me falou sobre revelação, para nós falarmos nessa noite. No sábado, na Santa Ceia, o Espírito Santo nos entregou chaves. E o Espírito Santo me falou, quando eu buscava dele essa palavra, que nessa noite ele nos entregava a chave que abre a porta da revelação. Repita comigo, a chave que abre a porta da revelação. Quantos querem essa chave? Vamos ver como o Espírito Santo, nessa noite, irá nos conduzir e nos entregar essa chave. É óbvio que a porta é Cristo. É óbvio que Ele já habita em nós. Mas Ele vai entregar essa chave de forma profética nessa noite. Abre comigo em Mateus 16. Vou tentar remir o tempo. Você vai indo bem rapidinho aí na Bíblia, nós vamos ler algumas coisas. Diz a palavra Mateus 16, versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães? Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordai entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães, e sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam então que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. O Espírito Santo me falou a respeito do pão com fermento. E aqui é claro, é nítido que a palavra diz, uma parábola que o Jesus depois explica. Diz que os discípulos esqueceram os pães. E uma vez sem pães, Jesus os alerta. E fala assim: esqueceram os pães? Cuidado, acautelai-vos, para que não tomem do fermento dos saduceus, dos fariseus. Vocês estão sem pães, vocês vão precisar fazer pão para comer. Vocês vão comer pão com o fermento dos saduceus e dos fariseus? E o que é o fermento dos fariseus e dos saduceus? Primeiro vamos falar do fermento, né? O que o fermento faz com a massa do pão? Nós preparamos o pão, ele é algo pequeno, desse tamanho, né? Você coloca o fermento, o que acontece com o pão? Ele vai
multiplicar, ampliar, crescer. Agora, esse pão, uma vez crescido, ele tem mais massa, mais substância? Não. O pão, ele faz crescer a mesma substância. O pão, ele não aumenta a essência. Ele não aumenta a massa, não passa a ser mais massa. É a mesma massa, só inchada, só crescida. Tem uma aparência de grande. Ele só aumenta a aparência. Mas ele não aumenta a quantidade, ele não aumenta a quantidade de massa, ele só cresce aquela massa. Vocês entendem? Ele não multiplica a quantidade de trigo. Se você pesar um pão pequenininho e depois dele, de levedado, depois dele, crescido pelo fermento, provavelmente vai ter o mesmo peso. Não há mais, não há acréscimo de trigo, de ingredientes. Há só um crescimento daquela mesma massa. O fermento não tem propriedade de multiplicar a substância, a essência, os ingredientes, a receita, só de fazer crescer o que já tem, a mesma quantidade. O fermento só aumenta a aparência, mas não muda a substância. Nós precisamos entender isso para seguir no que o Espírito Santo quer fazer. Então repitam comigo assim: o fermento só aumenta a aparência, mas não muda a substância. Amém? E o que significa saduceus, fariseus? Algumas características desses povos na Bíblia, do qual eu descrevi algumas aqui. Povos que confiavam em aparência. Quanto mais, melhor. Quanto mais conhecimento da história, melhor. Quanto mais correção atribuíam aos outros, mais isso demonstrava sua retidão. Quanto mais pública sua devoção, mais perto parecia seu andar com Deus. Quanto mais branca sua veste, mais santidade. Quanto maior o número de vitórias em debates, mais culto seria. Um povo que vivia de aparência. O que é o fariseu? É o hipócrita. É aquele que cobra muito do povo para mostrar que ele mesmo é muito reto. É aquele que usa uma roupa muito branca para ter aparência de muita santidade. Isso é saduceu e fariseu. É aquele que cobra dos outros o que realmente não faz, mas cobra para parecer que é. É aquele que tem muito conhecimento, né? Muita história, muita teologia, muita letra, para ter aparência de muito santo, né? Ele torna pública sua devoção, ele tem uma linguagem, ele tem um jeito de falar, ele fala muito da sua fé, para ter um aspecto que chama a atenção quanto à sua fé, quanto à sua crença, para parecer que anda muito perto de Deus. E aí Jesus fala assim: cuidado, esse é do povo, para que não tomem, acautelai-vos, né? Separai-vos, não tomem, não comam do fermento dos fariseus e saduceus. Vocês esqueceram os pães, discípulos? Acautelai-vos, cuidado. Vocês vão comer então do fermento desse povo? Por quê? Os discípulos deveriam se abster do fermento desse povo. Pergunta assim para mim: pastora, por que se abster do fermento dos fariseus? Então vamos entender. O fariseu, resumindo aqui, como nós estudamos, é um povo que vive de aparência, de hipocrisia, de muita aparência por fora, mas não tem uma essência que sustente. De muita, a palavra é aparência mesmo. Muito tipo para pouca essência. Isso representa ser fariseu, saduceu e fariseu. E um povo que confiava em si mesmo, né? Sou muito estudado, sou muito letrado, posso pregar, né? Eu tenho um status, eu tenho uma posição, eu tenho uma linhagem, isso me garante. E esse povo se sentiam satisfeitos consigo mesmo.
comer do pão deles, do fermento deles, comer daquilo que os fazia aparecer, que os fazia crescer, parecer grande, bonito diante dos outros. Para os discípulos, significava, o Espírito Santo ia me trazendo e anotando, eles pensariam mais de si mesmo do que deveriam, se achariam mais do que realmente eram, sentiriam autossuficiente, por terem sido escolhidos pela mão do próprio Jesus. Achariam que tudo que eles poderiam fazer, todo o poder, a autoridade que Jesus teria atribuído a eles, comissionado a eles, achariam que tudo poderia ser por mérito próprio, porque fariseu, ele confia no seu conhecimento, no seu status, na sua linhagem, na sua história, e quem ele é, mas não tem revelação. Ou seja, se os discípulos, o que Jesus está falando com os seus discípulos? Comer do pão, do fermento dos fariseus. Vocês vão comer de algo que vai ser grande por fora, mas completamente fora da dependência e da revelação de mim. Bonito por fora, não é um pão? Um pão que passou pelo processo de fermentar? Ele não é bonito e grande por fora, mas por dentro é a mesma quantidade. Ele está oco por dentro, ele aumentou em substância, mas ele tem uma boa aparência, isso é farisaísmo. Eu não tenho algo que me sustente por dentro. Eu posso ser oco por dentro, mas eu tenho um aspecto muito bom por fora. Não porque eu tenho muita massa, mas porque um fermento me fez crescer. Eu cresço, independente de revelação e dependência de Deus. Se abster de crescer sem substância, ou seja, sem a essência de Cristo. Cuidado para não comer do fermento deles, e ao invés de ter revelação de quem eu sou, e no final nós vamos continuar a ler essa história e vamos ver onde ela vai parar, mas ao invés de vocês terem a revelação de quem eu sou, esqueceram o pão, cuidado para não começar agora a tomar do fermento do fariseu e achar que vocês podem ser grandes, fazer a obra que eu comissionei, ser grande diante daquilo que eu tenho posicionado vocês. Cuidado para achar que vocês possam cumprir a missão a qual eu vou os enviar, sem a essência, sem a revelação de Cristo, sem depender de mim, sem depender do Senhor. O pão fermentado é oco, é só aparência de grande por fora, mas sem revelação por dentro. O fermento aumenta a massa, mas não, nós já falamos, a substância. E o Senhor fala, cuidado com isso. Eles tinham esquecido o pão. Tudo isso começou porque eles tinham esquecido o pão. Quem é o pão vivo descido do céu? Quem é o pão vivo descido do céu? Responda, igreja, quem é o pão vivo descido do céu? Jesus. A palavra, eles esqueceram do pão. E Jesus fala, vocês se esqueceram do pão? Cuidado para não comer do fermento deles. Cuidado para se esquecer dos meus ensinamentos. Cuidado para se esquecer das minhas verdades. Cuidado para se esquecer da essência a qual eu tenho pregado e ministrado a vocês. E começar a achar que podem crescer, ser grande, ter muita aparência, uma grande congregação, muitos seguidores, muito poder, muita autoridade, muita aparência, muitos sinais. E achar que isso pode acontecer fora da minha presença, fora do meu caráter, fora daquilo que eu tenho ministrado a vocês. Não tomem desse fermento. Não cresçam nesse processo. Mas cresçam aprendendo de mim, da minha essência. A multiplicação, nós estamos em semana de festa de primícia. E primícia fala de incremento, de multiplicação. E a multiplicação, o crescimento, o incremento que o Senhor quer produzir em nós é da assunção do seu caráter, da sua própria vida, com tudo que há nela. O incremento, nós estamos numa noite de primícia, de chave para a porta da revelação. Amém?
chave da porta, revelação. E a multiplicação, crescimento, incremento que o Senhor quer produzir em nós é do seu caráter, da sua unção, da sua própria vida em nós, com tudo que nela há. Repita comigo: incremento da revelação da sua vida, da sua própria vida em nós, com tudo que nela há, com tudo que nela é. Esse é o incremento e a multiplicação que o Senhor quer produzir em nós. Quando andamos sem Cristo, porque eles esqueceram do pão, amém? Quando andamos sem Cristo, comemos do pão dos fariseus. Hipocrisia. Repita comigo: quando andamos sem Cristo, comemos do pão dos fariseus, a saber, hipocrisia. Se não estamos comendo do pão da vida descido do céu, nós estamos então comendo dos pães dos fariseus, hipocrisia. Se nós estamos ministrando, pregando, louvando, adorando, ensinando, dançando, seja lá o que for, mas não esquecemos do pão, como aqueles dos pães, como aqueles discípulos, então nós estamos comendo do fermento do pão dos fariseus, vivendo uma hipocrisia. Nós não fomos chamados a manifestar a hipocrisia. Nós somos chamados a comer do pão vivo descido do céu. Nós somos chamados até a essência dele. Nós somos chamados a não sermos grandes simplesmente por um fermento, mas uma massa que tem substância, tem essência. Essência é Cristo. Nós não somos chamados a ter uma aparência grande, sermos fermentados, uma aparência bonita, mas sermos oco por dentro. Se nós esquecermos de Jesus, como aqueles discípulos, e seguir caminhando, fazendo as obras de Jesus, nós seremos como fariseus, e seremos sim, poderemos ser grandes. Podemos comer do seu fermento, podemos ter uma grande igreja, muitos podem ter grandes congregações, grandes celas, grandes ministérios, e estar comendo o pão do farisaísmo, porque esqueceu de Jesus. E pode sim crescer. Você pode crescer. Você pode crescer aos olhos humanos. Você pode crescer em muitos discípulos. Você pode ter um grande trabalho. Você pode dançar muito bem, cantar, tocar tantas coisas, ensinar e ser fruto do fermento dos fariseus, uma hipocrisia. E o Espírito Santo nessa noite nos chamou para perguntar: a quem nós queremos enganar? A quem nós queremos enganar? Uma vida de hipocrisia, de farisaísmo, muito letrado, muita aparência, muito grande o que está fazendo, bonzinho, obediente, com aparência de compromisso, de lealdade, de fidelidade. Não passa de fermento dos fariseus, uma aparência muito bonita, mas não está sustentado na vida de Cristo, não tem a essência em Cristo. Tem um versículo na palavra, deixa eu ver aqui se tem a referência. Antes de ler o versículo, falando dessa questão da hipocrisia, o Espírito Santo, essa madrugada eu ainda não sabia o que ia pregar hoje, e eu estava orando na madrugada, o Espírito Santo me falou assim: seja um modelo de família, falando da minha família, seja um modelo de família. E o Espírito Santo começou a me trazer imagens, assim, visões, e eu via casais cristãos, evangélicos, mulheres recatadas, comportadas, que falam muito baixo, muito arrumadas, muito doces, homens engravatados, que têm até um tom de voz muito espiritual, chegando na igreja. Eu vi uma cena assim, eu nunca fui de uma igreja religiosa, graças a Deus, mas eu vi essa cena, de ouvir falar, de tanto que nós aconselhamos e cuidamos, e uma vida destruída por dentro. Mulheres bonitas por fora, recatadas, comportadas, doces, porque elas não podem gritar
o sofrimento que passam dentro dos seus lares. Porque elas não podem descer daquele salto e aumentar aquele tom de voz e falar assim: eu sou infeliz. Porque tem que viver uma vida de hipocrisia diante da igreja. Isso é uma realidade duríssima e verdadeiríssima, infelizmente muito grande do nosso meio cristão. Homens de terno e gravata alinhados, que têm até um tom de voz diferente, porque eles são muito espirituais, mas que em casa são grossos, cavalos com suas esposas, não tem tempo para os seus filhos. Hipocrisia, o Espírito Santo me falava isso, eu orava contra isso, e o Espírito Santo falou: levantem um modelo de família sem hipocrisia, mas que seja, que manifeste na rua aquilo que é em casa, aquilo que é a essência, aquilo que é a verdade. Nós temos que ser a verdade em tudo que nós fizemos. E o Espírito Santo me falava: seja um modelo, mas não de hipocrisia, um modelo de verdade, porque Cristo é verdade, e tudo aquilo que não for verdade não tem parte com Cristo, porque o pai da mentira é Satanás. Nós não somos fariseus. Nós podemos nos desnudar, podemos pedir socorro, podemos confessar as nossas mazelas, podemos ser tratadas das nossas doenças da alma, podemos ser libertos das influências de Satanás, mesmo estando na igreja. Nós podemos ser quem nós somos diante de Deus e da nossa liderança neste lugar. O Senhor não nos chamou para ministérios de hipocrisia, para famílias de hipocrisia, para relacionamentos de hipocrisia. O Senhor nos chamou para a verdade. A verdade é manifestar a Cristo em tudo que nós fizemos. E o Espírito Santo nos fala: sejam modelos, mas modelo da verdade, não da hipocrisia. Repita assim comigo: o sonho de Deus é que sejamos modelo da verdade e não da hipocrisia. Repita isso para o mundo espiritual: o sonho de Deus é que sejamos modelo da verdade e não da hipocrisia. A verdade é Cristo. Quantas mentiras sendo modelo, quantas mentiras, quantas ignorâncias, quantos enganos virando modelo, reprodução de ignorância, reprodução de mentira, de farisaísmo. Quantos casamentos sejam sendo modelo nas igrejas são mentirosos, são falsos, são pecaminosos, são teatros. Quantos ministros de louvor, de adoração, pregadores, hipocrisia. A palavra diz: sepulcro caiado, a quem querem enganar. Bonito por fora, mas é morte por dentro. O Senhor nos chamou à vida. Pode expor a sua morte, pode expor a sua doença, pode expor o seu cansaço, porque o Senhor vai trazer de volta à vida aquilo que está morto. Coisa triste, seu sepulcro caiado, e o Senhor que nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos modelo da verdade. O sonho de Deus é que a tua igreja seja um modelo da verdade. A verdade é Cristo. Eu tive essa experiência nessa noite, não sabia, não tinha essa direção do que eu iria ministrar. Nós seremos modelos verdadeiros de família, não de teatros. Não precisamos fazer teatro e mentiras e aparências para ninguém. Sabe o que é hipocrisia? Subir num púlpito, ou dar um discipulado, ou uma cela, cobrar santidade numa vida oculta de pecado, cobrar compromisso numa vida de muita aparência, mas um coração descompromissado, pregar fidelidade às pessoas. Eu cobro santidade, eu prego de compromisso, eu testemunho de fidelidade, para todos pensarem que eu sou santo, comprometido e fiel. Mas o Senhor sabe do meu coração, sujo, pecaminoso, murmurador e infiel. Sabe o que acontece? O ativismo
traz muita questão da hipocrisia, que não é crítica a um espírito, não às pessoas. Sabe, nós recebemos muitas pessoas provindas de estruturas muito religiosas nessa casa. E muitas vezes não passam, não conseguem, não querem mergulhar num processo de transformação, de morte, de deixar tudo que aprendeu, que é dolorido. Eu um dia tive que deixar tudo que eu sabia. Eu era convencida da estrutura religiosa que eu fazia parte. Chorei muito quando descobri que era uma mentira, aquela verdade. Aquilo que para mim era uma verdade. E eu praticava aquela verdade com todas as minhas forças. E tive que admitir um dia, era tudo mentira. Eu achava que essa imagem estava me ouvindo e não estava. Eu achava que eu tinha uma mãezinha que intercedia diante de Deus. Ela nunca me ouviu. E esse processo doloroso, e às vezes nós recebemos pessoas provindo da religião, de estruturas religiosas. E na religião, o muito fazer dá a aparência de muito espiritual, não é? Na religião, o ativismo, o muito fazer faz com que as pessoas pensem que você é uma pessoa que tem muita vida com Deus, porque você está fazendo muito. Você é o que prega, o que canta, o que toca, o que sola, o que vai nas casas, o que visita, o que ora. Então você é um homem, uma mulher muito espiritual na religião. Aí um dia bate numa casa de reino, e lá era a pessoa, era a conhecida, era o famoso da igreja, da denominação, não é? Aí bate numa casa de reino. E aí se junta a nós, e aí vira servo, assim como nós. Não somos ninguém, não somos nada. Não temos nome, não temos sobrenome. Nós estamos tudo morto, nós somos de Cristo. Nós nos diminuímos para que Ele cresça. Não tem nome de homem, não tem nome de mulher, não tem nada. Não tem... E aí vira mais um como nós. Mais um, tudo morto. Somos só mais um. Né? Era uma pessoa, agora é só mais um. Porque agora o ativismo não vai sustentar. Agora tem que ter revelação, tem que ter unção, presença de Deus, intimidade. Parece mais fácil, mas não é. É mais fácil, porque é Cristo em nós. Mas agora o ativismo não vai falar dele. O muito fazer não vai falar mais dessa pessoa. Agora sim, aquilo que ela manifesta de Cristo vai falar. E aí vai precisar de renúncia, de perdão, de se arrepender dos pecados, se expor. Vai precisar de libertação, vai precisar de pedir perdão para a esposa, confessar, para que possa ser um vaso transformado, moldado e usado pelo Senhor. Vai precisar morrer, nascer de novo. E muitas vezes, muito não sobrevive a esse processo. E toma o caminho de volta do vômito da religião. Onde o meu talento faz de mim alguém muito espiritual. No reino, nosso talento não faz de nós pessoas espirituais, simplesmente talentosas. Repita comigo, no reino, o meu talento me faz simplesmente talentoso. Não é? A minha vida com Deus, o quanto eu vivo de Cristo, me faz uma pessoa espiritual no reino. E aí a hipocrisia já não suporta, não sustenta mais. E estava acostumada a aparecer. Estava acostumada a ser alguém conhecido, alguém famoso. E não tem fruto diante do Senhor para apresentar. E muitas vezes não suporta o processo. Isso é hipocrisia. O ativismo não sustenta uma aparência de espiritual numa igreja de reino. O ativismo não sustenta uma aparência de espiritualidade em uma igreja de reino. Em uma igreja onde Cristo é o centro. O ativismo não sustenta uma aparência de espiritualidade em uma igreja onde Cristo é o centro. Repita comigo, o ativismo não sustenta uma aparência de espiritualidade em uma igreja onde Cristo é o centro. Não é uma verdade?
somos chamados a sermos genuínos, autênticos e verdadeiros. O Senhor não precisa de falsas aparências. Somos chamados a sermos genuínos, autênticos e verdadeiros. O Senhor não precisa de falsa aparência. O Senhor ficou famoso quando estava nu, sendo cuspido e humilhado numa cruz. Ele não precisa de falsa aparência. Ele precisa da nossa verdade. A maior fama dele se deu numa cruz, envergonhado, humilhado, sujo de sangue, quase nu. Ali sim, ele se tornou conhecido de toda a humanidade. Ele não precisa de sepulcros caiados, bonito por fora e morto por dentro, e não precisa de falsas aparências. Ele precisa da nossa verdade, da nossa entrega, da nossa renúncia. Nós sermos genuínos, inteiros, íntegros diante dele. É isso que ele nos chama. Ele não precisa de falsa aparência. Aparência de muito fazer, mas sem revelação. Muito serviço na igreja, mas sem inspiração do Espírito Santo. Senhor, me livre disso. Vamos repetir juntos? Você vai falar sobre a sua vida. Você vai falar me. Você vai falar no singular, você vai falar na primeira pessoa. Fala assim: aparência do muito fazer, mas sem revelação. Muito trabalho, mas sem inspiração do Espírito Santo. Senhor, me livre disso. Amém. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O Senhor não quer uma massa super fermentada e oca por dentro. Estamos construindo como igreja algo consistente, e essa consistência começa dentro de nós. O que o Senhor está produzindo através dessa casa, falando agora propriamente dita, é algo extremamente sólido e consistente. E isso só vai ser sólido e consistente se primeiro for sólido e consistente a obra de Cristo em nós. Se nós somos um agrupamento de irmãos em Cristo, de cristãos, consistente naquilo que cremos, naquilo que servimos e fazemos, o Senhor vai edificar algo consistente neste lugar. Por isso, Ele está arrancando de nós, porque Ele deu uma visão à pastora Stephanie nessa noite, quando Ele intercedia neste lugar, que passava uma foice e cortava todo trigo que não estava dando fruto, e todo o joio que estava no meio do trigo. Esse cortar, eu não creio no lançar fora. Eu creio num cortar, como tanto nós falamos no retiro de mulheres, né? De podar. Não é de nos lançar fora, é de nos podar. É tirar aquilo que precisa para que nós possamos crescer e dar frutos. Frutos verdadeiros. E aqui em Mateus 23, 27, como eu li, ele compara os fariseus, da qual nós estamos falando nessa noite, a sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas dentro tem um morto, tem morte, tem cheiro de morte, tem ossos de morte. E o Senhor nos fala para que nós não sejamos como Ele. Impossível hoje, para quem é a habitação e templo do Senhor, do próprio Cristo, Ele é a vida. Impossível permanecermos como sepulcros caiados. Como alguém que carrega a vida de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como alguém que carrega a vida, pode ser um sepulcro caiado? Não tem como. Só se nós continuamos numa igreja de reino e nos mantemos numa vida de religião. Mas se Cristo foi realmente formado em nós, nunca seremos sepulcros caiados, porque dentro de nós há a própria vida. Fala-se comigo: jamais serei um sepulcro caiado
se a própria vida, Cristo, habita em mim? Jamais. É impossível. Diz a palavra em Gálatas 5:9, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Só precisa de um pouquinho de fermento, não é? Para levedar toda, fazer crescer toda a massa. Só precisa de um murmurador para fazer levantar toda uma massa de murmuradores numa igreja. Só precisa de um rebelde, um que fale assim no meio de um grupo. Eu acho que essas coisas não são bem assim, não. Eu acho que não é bem assim, tem um pouquinho de exagero. Olha, eu conheço pouquinho, eu li, eu já vim de outra igreja. Eu acho que eles não têm equilíbrio, eles exageram um pouco. Basta um fermento para levedar toda uma massa. Basta um espírito de murmuração numa empresa para levedar toda uma massa. Basta um corrupto para estragar toda uma instituição. Basta um murmurador, basta um infiel numa casa para acabar com um casamento, destruir uma família, filhos e uma geração. Basta um mal-humorado para acabar com a atmosfera de uma família inteira. Basta um mentiroso para acabar com a confiança de uma geração de filhos, de esposa, de marido. Basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Discípulos, vocês esqueceram os pães. Acautelai-vos, para que não comam do fermento dos hipócritas. Toma cuidado, meu amado, para que você não se esqueça do pão vivo descido do céu e comece a comer do fermento, do alimento, daquilo que tem feito crescer, aparecer, ter cara de bonitinho, mas é hipócrita. Tomara cuidado, meu amado, para não trocar o que Cristo está produzindo na sua vida, o pão vivo descido do céu, pelo fermento de um hipócrita. Está lá com cara de bonita, aparência de crente, mas é uma hipocrisia, só está morto por dentro, e você está tomando o fermento dele, ou do fermento dela. Basta um pouquinho de fermento para estragar tudo que Deus está construindo na sua vida. Basta uma palavra de incredulidade para que todo aquilo que Deus está construindo, da fé, do dom da fé na sua vida, e de água abaixo. Basta um pouquinho de fermento. Basta um se, um porém, um não é bem assim. Será que é assim mesmo? Basta uma pontinha de dúvida para desmontar toda uma estrutura de fé que o Senhor está construindo na sua vida. Basta uma pequena mentira para destruir toda uma verdade que está sendo fundamentada no seu espírito. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quantos podem dizer amém? Amém? Diz a palavra, em 1 Coríntios 5, 6 e 8, 6 a 8, eu vou ler. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E aqui o Espírito Santo vai nos falar de outro pão, o pão sem fermento, os pães asmos, pães ázimos. Quem sabe o que são os pães asmos? Que a palavra tanto fala no Velho Testamento. É um pão sem fermento, só água e sal. E aqui o escritor diz para o povo de Corinto: cuidado com um pouco de fermento que leva da massa. Limpa-se do velho fermento. Vocês precisam ser uma nova massa, sem fermento. Porque Cristo, a sua Páscoa, foi sacrificado por nós. Você não precisa do velho fermento. Agora você tem Cristo, Ele já morreu por nós.
Façamos sim festa, porque eles celebravam a festa dos pães asmos, né? Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos entender o que são esses pães asmos que não têm fermento? Vamos lá em Êxodo, caminhando para o final. Nós estamos com a chave da porta da revelação, amém? Êxodo 12, diz assim: disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Repita comigo: será o primeiro mês do ano. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Aí ele vai mandando tomar, e vai no 7. E tomarão um pouco do sangue, e passarão sobre os 2 umbrais, e sobre as vegas das portas das casas, e que o comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzah, que é os pães asmos, ou ázimos, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Versículo 11: ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comerei às pressas, é o pesar de Yahvé, a Páscoa do Senhor. No primeiro mês, toma o cordeiro, passa o sangue nos umbrais. Nós conhecemos a palavra que o Senhor estava dando orientações para Moisés, para a saída do povo do Egito, a libertação. E ele fala assim: naquela noite vocês vão comer carne grelhada no fogo com os pães asmos, esses que são não fermentados, e as ervas amargas. E ao comer, estáis prontos para partir. Repita comigo: ao comer, estáis prontos para partir. Aqui, eles fariam uma refeição e sairiam, partiriam. Que seria o momento da sua libertação, sairiam do Egito e partiriam sua caminhada à terra prometida, amém? É o Senhor dando essa instrução a Moisés. Coma dos pães asmos, aqueles que não têm fermento, aqueles que não têm a contaminação do Egito, aquele que é genuíno, é trigo e água. Aqueles que não foram contaminados, não têm as características do Egito, não têm o fermento do Egito. Coma dele, genuíno, puro, e depois partam. Meu amado, os pães asmos aqui é uma figura de Cristo. O pão sem fermento, o pão genuíno, o pão verdadeiro, o pão que não foi crescido artificialmente. Como aqui já é uma figura dele no momento da libertação do povo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que é a libertação. Diz aqui que então Deus fala para Moisés: coma dos pães asmos e partam. Coma de Cristo e parta para a sua libertação. Coma de Cristo e parta para o destino que Deus está te mostrando. Não é mais o Egito, mas sim a terra prometida. É a promessa, é a palavra, é o caminho que Deus tem para você. Coma dele e parta em direção àquilo que ele prometeu. Não fique no mesmo lugar. Não coma de um pão do fermento da hipocrisia, mas coma de Cristo, coma da verdade e tenha sua libertação por completo e genuína, e parta em direção à sua liberdade, ao seu destino profético, aquilo que o Senhor te prometeu. Coma e parta. Repita comigo: coma e parta. E ali dá outras instruções. Ele fala assim, eu estou no versículo 8. Não, estou no versículo 11. Ao comer, estáis prontos para partir. É muito tremendo. Ao comer dos pães asmos, estáis prontos para partir. Quando nós comemos de Cristo, estamos prontos para partir em direção à terra, ao propósito, ao destino profético que o Senhor tem para nós.
lugar não é para ficar no Egito, é para partir. Repita comigo: ao comer, estáis pronto para partir. O povo aqui, ao comer, estava pronto para ser liberto do Egito e ir em direção à terra prometida. Ao comer de Cristo, nós estamos prontos para partir. E como partir? Ele fala assim: cinto atado. Cinto protege os rins. Rins é a sede são a sede das nossas emoções. Cinto atado proteja suas emoções. Vai para o deserto, caminhar, vai para a promessa, vai esperar o que Deus está falando, vai cumprir um caminho mesmo que te custe sol na cabeça. Proteja as suas emoções, para que no caminho você não desfaleça e não negocie a sua promessa. Repita comigo: cingir, como que ele fala aqui, desculpa. Quem está aí? Fazem cinto atado. Isso fala de proteger as emoções. Eu vou partir para aquilo que Deus tem para mim. Eu vou proteger as minhas emoções. Estavam indo em direção à promessa, para que no caminho eu não negocie a minha promessa. Repita assim: eu vou proteger as minhas emoções, para que eu não negocie a minha promessa. Quem está anotando, vendo? Repita comigo: estou pronto para partir. Vou falar para o mundo espiritual ouvir com propriedade, autoridade e verdade. Estou pronto para partir. Tem um futuro nos esperando, amém? Estou pronto para dar um salto para o futuro. Então vamos falar: estou pronto para partir para o futuro. Sandália nos pés. Sandália fala de destino profético. Eu não vou partir para qualquer lugar, eu vou partir para onde o Senhor me mandou. Sandália nos pés. Está ali, né? Fala de cumprir a palavra. A sandália da preparação, né? O evangelho. Fala de caminhar em cima da palavra, em cima da verdade. Fala do meu destino, fala onde o Senhor prometeu e disse, me orientou que eu caminhe. Qual o caminho que o Senhor nos orientou? O caminho da verdade. O caminho da sua palavra, dos seus princípios. É aí que eu vou colocar os meus pés. Eu não vou por qualquer caminho. Eu vou para o caminho da verdade, para o caminho da promessa, para o caminho dos princípios de Deus, da lealdade, da santidade. Esse é o caminho que eu vou seguir. E depois fala cajado na mão. Repita comigo: cajado na mão. Cajado é autoridade. Toma o cajado, Moisés. O povo vai saber que eu sou contigo. Cajado é autoridade. Protege as emoções. Anda na verdade. E toma da minha autoridade. Quem aqui vai para o futuro? Então o Senhor nos fala: proteja suas emoções, caminhe na verdade e toma da minha autoridade. Vamos repetir? Eu estou pronto para partir para o futuro. Protejo as minhas emoções, caminho na verdade e tomo da autoridade, da vida de Cristo em mim. Aplauda o Senhor. Estou pronto para partir. E ele fala ainda: comereis às pressas. Né? A gente sabe aqui historicamente que ele tinha que comer depressa para seguir o caminho da terra prometida. Não dava tempo de botar, não era, para não ter tempo mesmo, para não colocar fermento nenhum, era para comer pão sem fermento. Tinha que esperar dias para o fermento. Comeis às pressas. Ontem, o Senhor já queria me falar desse texto, eu não estava entendendo. Eu estava almoçando, comendo linguiça. E o Eduardo olhando para mim, Pedro chorando, Bela chorando, Pedro brincando, um querendo ir limpar a fralda, o outro para tomar banho, não sei o que lá, o outro vencido de sono, os dois ali naquela situação, e eu morrendo de fome para almoçar.
E o Du com horário de voltar para o trabalho. E aí ele olhou para mim, eu comendo linguiça. E ele falou assim para mim, tá gostoso o frango, amor? E eu falei, mastiguei assim, é. E aí ele começou a rir. Ele falou, você não está comendo frango. Comia tão depressa que eu não estava nem sabendo o que era encher barriga ali. Quem tem 2 filhos pequenos sabe o que eu estou falando. Mas aí ele fala, comereis às pressas. Eu comecei a rir quando eu falei isso. Eu estou espiritual, Eduardo não está sabendo. Comereis às pressas. Comer às pressas fala de ouve, come do que Deus está te falando. E não fica de mimimi. Não fica razoando. Não fica tentando entender, interpretar. Não para analisar se é Deus ou se não é. E o dia que eu entender a teologia, da escatologia, não sei das quantas, eu vou obedecer. Eu estou mandando partir. Vai, come as pressas e sai. Ouça e obedeça. Não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Não é o dia que eu entender. Eu não estou entendendo essa palavra de salto para o futuro. Coma depressa dessa verdade e parta. É hoje, é agora. Come depressa. Não fica mastigando 2 anos, não dá tempo. A libertação é para hoje. Você vai partir, é agora. O futuro está ali. Nós já saudamos. É verdade. Proteja suas emoções, caminhe na verdade. Tome autoridade. Come essa verdade depressa e marche. E caminhe e parta. Pastor, eu não estou entendendo tudo. No processo você vai entender. Moisés não entendeu tudo, não. Moisés não entendeu tudo ali, não. Demorou para ele entender. Muita coisa ele nem entendeu. Mas ele partiu. E ele levou o povo onde tinha que levar. Nem sempre dá tempo de entender tudo. É preciso ouvir e obedecer. Nem sempre dá tempo de entender tudo. Ouça e obedeça. É o Senhor quem está falando. Ele vai te explicar tudo no caminho. Nem sempre, ou na maioria das vezes, Ele não vai te explicar tudo antes. Imagina se Ele explica. Imagina que o dia que Ele falou para eu sair da minha casa e vir para Taubaté, Ele me disse que a fábrica ia fechar com 1 ano, eu ia ficar desempregada, ia aparecer um pastor que ia me chamar para trabalhar na empresa dele. E depois, e dali. Imagina se Ele me contou isso tudo. Ele me deu uma palavra, vá. E quantas coisas eu nem imaginava. Tem que partir, meu amado. Fala assim para mim, eu preciso partir. Preciso partir. Eu preciso partir, ó. Eu preciso caminhar. Eu preciso ouvir a direção e marchar. Eu preciso andar. Eu preciso saltar. Eu preciso proteger as minhas emoções. Colocar os meus pés firmados na verdade. Eu preciso tomar a autoridade. E eu preciso partir depressa. Porque é Deus que está falando. É Deus que está falando. Não dá para esperar que Ele te explique todos os detalhes dessa caminhada agora. Ele não vai te explicar todos os detalhes dessa caminhada rumo ao futuro agora. Você precisa partir. Olha que tremendo, versículo 17, eu vou só ler. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo, que é a Páscoa, que nós celebramos até hoje, que não é coelho nem chocolate. É o partir do Senhor rumo ao propósito. É o Cristo vivo, o pão sem fermento. E até hoje nós estamos cumprindo esse versículo, um decreto perpétuo. Por gerações festejarão a festa dos pães sem fermento, a Páscoa, o dia que Cristo vivo, que eles comeram de Cristo e foram libertos. Páscoa é, Senhor, eu comi do Senhor, eu não conheço a morte, com o Senhor eu morri, com o Senhor eu ressuscito, o Senhor é minha Páscoa, o meu pão sem fermento.
Um decreto perpétuo. E até hoje, nós celebramos a Páscoa. Está muito longe de coelho e de chocolate. Vamos voltar para Mateus 16? Para a gente terminar. Só um versículo lá. E aí, na sequência daquele texto onde nós estávamos, a gente está aqui falando, mandou se acautelar, não comer do fermento dos fariseus, tudo que nós lemos, né? Eles entenderam errado, ele falou, não coma da doutrina dos fariseus. E aí, na sequência, diz que Jesus chegou a Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos, no versículo 13, os mesmos discípulos, e perguntou, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguém diz que é João Batista, e outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Acautelai-vos, não tome da doutrina dos fariseus. Quem eu sou? Os fariseus não poderiam responder quem ele era. Os saduceus não poderiam saber quem ele era. Só alguém que não comeu o pão com fermento dos fariseus poderia saber que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos a chave da porta da revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repita assim comigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não comemos do fermento dos fariseus, nós comemos do pão vivo, descido dos céus, e ele é Cristo. O Espírito Santo nos falou que hoje nós passaríamos pela porta da revelação. E pela porta da revelação, só quem comeu de Cristo. E Ele quer incrementar, Ele quer multiplicar, num tempo de primícias, a nossa revelação dEle mesmo. Ele é a primícia da ressurreição, da santidade, da eternidade. Ele é a primícia da obediência e da renúncia até o fim. Ele é a primícia da perfeição. Ele é a primícia dos que venceram. Ele é a primícia daqueles que o inferno não pode prevalecer contra ele. Ele é a nossa primícia. Coloque-se de pé.